Bem-vindo, bem-vinda ao Página 2. Nesse podcast a gente conversa com autores, fala sobre livros e conta outras histórias. Hoje a gente está aqui com a Silvana Tavano, que além de uma grande escritora, consagradíssima, foi minha professora, então eu tenho um carinho especial. E amiga. É amiga também, sem dúvida, isso é o mais importante, né? A Silvana teve um passado muito longínquo como jornalista, mas hoje ela atua como escritora, né? Fez muitos livros infantis, inclusive ganhou o prêmio Jabuti por um livro infantil. Mais recentemente começou a publicar para o público adulto, né? Ela teve o último sábado de julho, Amanhece Quieto, que foi o romance de estreia, e que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e mais recentemente o Ressuscitar Mamutes, que foi finalista de todos os prêmios importantes na literatura, e vencedor do Prêmio Oceanos 2025. Silvana, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, por estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Enorme prazer. É todo meu, eu fico toda pimpona de estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente tem muita coisa para conversar contigo, mas a gente pensou que um aspecto legal de abordar é um pouco o seu processo criativo, o ensino de escrita, né? Um pouco saber dessa experiência, que eu sei que você tem muita experiência como professora e uma vasta experiência como escritora. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: dá para aprender a escrever? Como que é isso? Sim, dá para aprender a escrever, não tenho a menor dúvida disso. E é um aprendizado constante, né? Eu acho que aprender a escrever, quando eu uso essa expressão, eu acho que não é só fazendo cursos e oficinas. Isso ajuda, isso te dá instrumentos, né? Vai te colocar assim, com um arsenal de instrumentos, elementos narrativos que vão te ajudar a escrever. Agora, eu ainda acho que para aprender a escrever, a melhor coisa é ler, né? Você lê, porque você aprende de uma forma... Como a criança aprende a falar, né? Aprende ouvindo, né? Entrando no mundo, e quando você lê e você entra nos livros, você aprende a escrever, né? Você pode não ter até a consciência, vamos dizer assim, de que, nossa, aqui... como a gente tem depois de fazer um curso mais específico, aí você vai ler com os olhos menos virgens, então você consegue localizar, às vezes, o livro que você está lendo, o livro é muito bom, mas você lê ali um dente postiço no meio de uma página, você fala, nossa, essa palavra não combinou aqui, ela salta que nem um dente postiço mesmo, né? Ou você fala, nossa, aqui o autor se apressou, queria saber mais dessa cena. Isso a gente tem esse olhar muito, não diria nem crítico, mas aberto, porque a gente aprendeu com aquele arsenal que você ganhou. Agora, quando você lê com os olhos de leitor, um leitor desavisado, não desavisado, um leitor experiente, mas não necessariamente formado com os elementos da escrita, ele vai ter essa sensação de outra forma, ele vai perceber essas coisas sem nomear, mas ele vai estar olhando, ele vai estar lendo e aprendendo também. A pequena Silvana já era uma grande leitora, assim, ou você foi exercitando essa atividade de leitura? A pequena Silvana não tinha livros em casa. Meus pais não eram leitores, né? Tenho orgulho de dizer que quando eu já era adolescente, eu fiquei instigando minha mãe a ficar sócia do Círculo do Livro, naquela época, né? E começamos uma pequena biblioteca, e ela começou a ler, virou leitora depois, né? Uma vez a Ana Maria Machado me falou isso, eu achei tão bonito, que ela recebeu uma carta de uma criança dizendo que a criança lia para a mãe. Demorei para ir para a escola, tem muita ficção nesse livro, mas tem algumas coisas que são muito coladas na realidade. A cena da escola é verdade, eu fui para Nuno de Andrade, que não existe mais, eu tinha 7 anos, já sabia ler. Mas quando eu fui para o Dante Alighieri, já no primeiro ano, descobri aquela biblioteca do Dante Alighieri, que era uma coisa... Hoje eles têm uma biblioteca para criança que é maravilhosa, tudo acessível, né, colorido, mas na minha época, meados do século passado, não tinha. Então era uma biblioteca um pouco assim, intimidadora, né, porque eram aqueles livros todos muito inacessíveis. Eu tinha um primo que tinha toda a coleção do Monteiro Lobato e alguns outros livros na casa dele. Estou falando que eu tinha aí 7, 8 anos, né? E aí eu me descobri uma leitora voraz, devorando os livros do meu primo que ele me emprestava, né? Então foi assim,
Mas não tinha livros na minha casa, né? Comecei a ter um acesso à biblioteca da escola, no Dante, mas com uma certa timidez no começo, e os livros do meu primo, né? Hoje com internet, celular e tudo, você acha que é um desafio formar leitores? Tem sido cada vez mais, até você como autora de livros infantis, como é essa... Eu acho que é um desafio formar professores, né? Professores que leiam, Uhum. né? Então, a partir daí fica difícil você formar crianças que leiam também. Uhum. Outro dia eu fiquei tão triste porque eu cheguei enfim, uma criança que é próxima, né? E eu vivo dando todos os livros infantis, sai um novo, eu levo, sai um novo. Cheguei lá, tinha uma pilha dos meus livros e falei, você leu algum? Não vou citar nome, você leu algum? Gostou de algum? Não, não li nenhum. Eu falei, poxa vida, mas você sabe ler já, né? Você já aprendeu. Eu falei, não, eu sei, mas... tem preguiça. Aí eu puxei a mãe e a avó. Falei, escuta, vocês têm que ler para ele, né? Sim. Para ele, porque ele estava com um caderno de colorir, Uhum. né? Muito entusiasmado, nada contra, acho que tem um momento para uma coisa e um momento para outra. Mas falei, essa preguiça dele vai desaparecer pouco a pouco, na medida em que ele entender que ali tem uma coisa muito legal, né? Uhum. E aí elas viram um momento em que eu conversando com ele, falei, olha, sabe essa história? Você conhece a história do Patinho Feio, né? Que todo mundo conhece. Essa aqui é um irmão do Patinho Feio, que ele chama o Patinho culpado dele, porque ele tem uma culpa, porque ele é o que mais provoca, o que mais isola o Patinho. Uhum. Porque ele é um patinho escudo, né? Falei, que depois eu se descobri cisne e tal. Mas a história do irmão desse patinho, que fica muito culpado quando ele percebe o mal que ele fez para aquele outro pato. Então, aí o olhinho dele é muito... Falei, então, leia que você vai achar legal. Então, às vezes, o que falta para a criança é um adulto que abra esse mundo da literatura, né? Para o pequeno. Aí ele vai naturalmente querer entrar numa história, entrar noutra, saber abandonar uma história que não capture. Mas se não tivesse, ou é a professora, Uhum. né? Ou é a família. Se não tem desses dois lados, a criança não lê. E mesmo lendo para ela, né? Porque o que acontece é que quando a criança é pequenininha, a gente lê. Aí a criança aprende a ler e fala, não preciso mais ler. Aí para de ler. E a leitura eu vejo com meus filhos, que eu tenho um de 14 e um de 11. Eu leio para eles até hoje. Na hora de dormir, eles leem para mim, eu leio para eles. E é um momento de afeto. E aí aquilo vai gerando, mesmo que eles saibam ler sozinhos, ler em família, ler alto, é uma coisa que é um hábito que vai instigando. E aí a gente acaba, agora é hora de dormir. Não, mas eu quero saber o que vai acontecer. Falei, amanhã a gente vai saber o que vai acontecer. Contar histórias, né? Que também é justamente isso, é um momento de proximidade, você está perto, sem televisão, sem celular, sem interrupção, sem ter que escovar dente, já acabou tudo. E é só você e a criança ali, ou o adolescente que seja, trocando palavras num momento de muito afeto. Aí vai relacionar a literatura ao afeto, né? Uhum. Sim. Isso é um vínculo que quando você estabelece, ele vai pela vida fora, né? Até hoje, quando eu estou me sentindo chateada, a primeira coisa que eu faço é pegar um livro e ficar no cantinho dele, porque aquilo me apazigua, né? Sim. É um carinho que eu faço para mim, né? Então, em vez de ficar lá no celular, Sim. que a gente tem que lutar também para não ficar, porque é muito perverso, né? Quando você vê, você perdeu uma hora. É muito fácil e é perverso. Quando você vê, quando vem aquele relatório semanal, semana passada, você ficou... é terrível, né? As pessoas me falam, como é que você lê tantos livros por ano? Eu falo, se você lê 10 minutos por dia, os 10 minutos que você gasta no Instagram, você lê 30 livros no ano. Não é assim. E tem um esforço inicial, porque é mais trabalhoso do que scrollar o celular. Mas passou 10 páginas ali, você está tão envolvido que aí vira, de fato, um grande prazer. Né? O número é 35. 35. Quando eu estou na página 35 de um livro, eu sei que foi. Porque às vezes tem livros que são mais desafiadores no início, né? Que você começa e tem que um pouco forçar um pouco, né? Para estar lá. Que é uma leitura que hoje a gente está mais dispersivo, isso é fato, né? Então não é todo livro que te pega, que te captura na primeira página. Mas quando eu chego na 35, aí vai. E você abandona livro? Eu sou a primeira a falar, não gostou, abandona.
mas eu não consigo, eu sempre me sinto assim, mal de abandonar um livro, eu dou às vezes um crédito para o leitor até a última página. E eu falo, vai melhorar, vai acontecer alguma coisa legal, vai ser. E não acontece. Então, aí no fim eu falo, para que eu fiquei insistindo? Mas eu não consigo, eu não tenho coragem de abandonar. É um respeito, talvez, ao autor, uma coisa um pouco exagerada da minha parte. Porque é verdade que também tem livros que você vai, e tem uma hora que fala, será? E vai. E quando acontece é muito legal, né? Mas algumas vezes não acontece. O Roberto Tadei fala que você não pode julgar um livro se você não lê até o final, né? Ele fala, sempre fala, se você não for até a última parte, você não pode dar opinião sobre ele. Então você larga por sua conta e risco e não dá opinião. Que bom que o Roberto falou Ele isso. fala. E agora, assim, você falou que o seu limite é a 35ª página, né? O que você faz nos seus livros para garantir que os seus leitores cheguem até a 35ª página do seu livro? Nada, nem sei qual vai ser a 35ª página, depende da diagramação do projeto gráfico. Uma boa pergunta. Você é do tipo que faz projeto antes e sabe como que a história vai indo, ou é do tipo que senta, escreve e deixa fluir? Eu acho que cada livro, cada processo acontece de um jeito, né? Para falar dos romances, mesmo nos infantis, mas para falar dos romances, no último sábado, eu tinha um mote, eu tinha um norte, eu sabia o que eu queria falar, né? O meu tema, né? Eu tinha ali a minha agulha de tricô e sabia o que eu ia enredar ali, mas ao longo do livro, vamos dizer que eu estava no ponto meio tricô, e eu não entendi nada de tricô, mas que aí eu comecei a fazer outros desenhos no meu tricô, né? E eu acho isso ótimo, que a escrita te surpreenda e te conte coisas que você não sabia, né? E a própria vida, enquanto você está escrevendo, que é um processo que leva 1 ano, 2 no mínimo, tudo, né? Tem gente que vai mais rápido, eu não sou, mas então, para um romance. A vida vão acontecendo coisas que te influenciam e que te contam coisas que você fala, puxa, vem, né? A gente rouba ideias o tempo todo, a gente rouba frases, a gente rouba personagens, a gente rouba tudo, né? Eu acho que o escritor é um grande ladrão nesse sentido, né? Então, é claro, você pode ter mas assim, a história com começo, meio e fim, não. E no Mamute tem essa história, né? Que você já tinha terminado o livro e você foi para o México, não tem? E descobriu o museu dos mamutes e teve que mudar na última hora, né? Na verdade, enfim, eu tinha muitas inseguranças, porque tinha muita coisa, principalmente na primeira parte do livro, que eu peguei de internet, uma entrevista aqui, uma coisa ali. Eu tinha inseguranças bobas até, mas assim, de quantos quilos de ervas eles comiam por dia, né? Então, eram detalhes, mas que ficava um pouco insegura. E aí, quando eu descobri, por acaso, inclusive, o Museu dos Mamutes, né? Que estava sendo inaugurado naquela semana, e foi porque um motorista de Uber errou o caminho para o aeroporto, perdemos o voo, mas ganhamos o museu, né? Só para resumir a história. Mas no museu eu tinha tudo documentado, né? Tudo ali validado por paleontólogos, arqueólogos. Então, eu liguei para a Rafaela e falei, para tudo que eu vou mexer. Não é que eu mudei o livro, eu corrigi dados que, de fato, tinha coisa ali que estava... Tem muito chute, né? Nas redes. Então, e mesmo livros que eu procurei, tinha muitas coisas que não batiam, e ali eu usei como um parâmetro para todas as informações. Fora isso, tem essa parte do livro que são as viagens, enfim, é uma homenagem a Cortázar, basicamente, né? Formas de dar corda no relógio. Eu quis fazer formas de viajar no tempo, que é mais ou menos o mesmo expediente que ele usa, que eu acho maravilhoso. Eram sempre exercícios. Primeiro que eu não achava que isso era um livro, né? Eram exercícios que eu ia fazendo, que foram depois conversando. Mas são cenas, paisagens, histórias reais, absolutamente reais, né? Do México, dos laboratórios astronômicos, todos aqueles lugares. E que, no meio do texto, o registro do real vai para o Fantástico sem muito aviso, né? E coloca o leitor nesse outro registro. Eu achei isso muito gostoso de fazer. E aí, lá no museu, você entra no museu, você passa por uma sala que
enfim, é bem para criança, mas assim, é muito encantador, porque é escura, tem os sons, e tem os grandes bichos, né? O tigre de dente de sabre, os mamutes, enfim, todos aqueles bichos enormes daquela megafauna, né? E aí você entra naquele ambiente e tal, que para nós é um pouco, é para criança, só que eu falei, nossa, isso aqui eu tenho que pôr no livro. Primeiro porque o museu é uma história impressionante, né? Eles começaram a cavar ali, escavar tudo para fazer o aeroporto, que eu esqueci o nome, tá no livro, mas conforme eles foram escavando, foram se dando conta que ali era um grande sítio arqueológico, né? De não só mamutes, mas uma série de animais que estavam ali. E é bárbaro, tem uma parte do museu que você anda sobre as escavações, né? Eles estão todos Chão de lá. vidro, né? É. Então, mas centenas, os números eram impressionantes quando eu escrevi o livro. Agora acho que deve ter taxado mais. Então o aeroporto foi mudando, foi sendo afastado por conta e fizeram um museu exatamente naquele lugar, né? Então já é uma história legal, né? É, verídica, real, e ainda me deu muita trabalho para fazer um texto para colocar na parte do bordado, né? Que era entrar nesse espaço e passar por um universo fantástico dentro do museu. Legal. E Silvana estava falando, né, que vem essas imagens e esses textos, esses exercícios, e que você nem sabia que isso ia virar um livro. Outro dia me perguntaram, o que você acha mais difícil de fazer num romance? E daí eu falei, eu acho difícil você pegar justamente essas imagens, esses textos e tal, e dar um contínuo para aquilo. Porque a gente tem, às vezes, uma ideia para escrever, eu vou escrever sobre isso aqui que eu senti hoje, isso aqui que eu vi hoje, e fazer. E como é que você fez essa amarração? Porque o livro ele é muito interessante porque ele muda, né? Ele começa com um ensaio, aí vai para uma narrativa, depois ele entra numa parte fantástica e trabalha ao longo disso tem o tempo, né? Fazendo a linha e Então, só para voltar na pergunta anterior que vocês fizeram, aquele livro eu tinha uma história mais ou menos elaborada, né? Eu não sabia exatamente como eu ia fazer. O Roberto Tadei me ajudou muito no sentido de faz os capítulos pelas semanas de gestação, isso de crédito para o Roberto, porque eu acho que isso fez o livro correr de uma forma interessante, né, o tempo. Mas eu sabia que eu queria sair de um luto para uma gestação, né, da morte para a vida, da passagem do tempo, da vida te chamando, no caso da Beatriz, com socos na barriga, bem para a vida, né? E eu sabia que eu queria fazer isso, mas ao longo do livro muitas coisas aconteceram, né? A mãe, a própria morte do Cristiano, como aconteceu, teve muito a ver com o caso de um conhecido meu. Então, enfim, mas eu tinha um norte. Aqui não tinha norte nenhum. Aqui eram pequenos textos que eu escrevia durante a pandemia, nos intervalos que rolavam, intervalos entre o fogão, o tanque, as aulas, a vida, que era aquela loucura naquela época. Eu tenho um grupo de escrita que se chama Senta Escreve. A gente fazia os encontros online naquela época, todo mundo muito deprimido, desanimado. As nossas carinhas na tela era uma coisa que uma lástima, ninguém conseguia escrever nada, mas a gente ficava se cutucando para fazer um exercício, isso, aquilo, para poder produzir alguma coisa. E eu conseguia fazer pequeníssimos textos curtos mesmo. Estava lendo alguma coisa, lia o Rovelli, eu não li todo o Rovelli, mas essa parte do Rovelli que meu marido me falou, lê, que você vai adorar, li. O Carlo Rovelli, né? Fala do tempo. Até esse livro do Rovelli, esse eu li, mas tem um segundo dele que é sobre buraco negro, que é muito difícil. É muito difícil, é maravilhoso, porque o Dudu me contou toda a história que atrás do buraco negro tem um buraco branco. Genial. Enfim, não vou saber explicar, mas é uma coisa muito incrível. a gente vai ver isso Dudu depois. Que ele está investigando, o Rovelli, né? É bárbaro, mas o que ele faz é o que eu digo no livro, né? Se o cientista não sonhar, se ele não lançar hipóteses, se ele não sonhar com coisas que parecem absurdas, ele não vai chegar a lugar nenhum, né? E ele, depois que ele sonha, ele vai procurar caminhos para provar aquilo, e quando ele consegue, o mundo se abre de uma forma interessantíssima, né? Isso do buraco branco é maravilhoso, gente. Eu não vou saber explicar, mas esse livro do Dudu leu. Enfim, esse outro livro do Roberto eu estava lendo, então, lendo aquilo, me lembrei de um curso que eu fiz com o Manuel da Costa Pinto. Já pedi desculpas para o Manuel, que ele devia estar com crédito no livro, eu não pus.
Então, peço de novo, Manuel, publicamente. Registrado, Tinha Manuel. feito um curso durante a pandemia, um curso de Proust, lendo Proust acompanhado, foi um pouco antes da pandemia, porque era ao vivo, lá na Escrevedeira. E o Manuel, maravilhoso, né? Ler Proust com ele também é uma experiência impressionante. Tudo que ele falou lá, naquele trecho do livro que ele fala muito sobre tempo, sobre de que forma o Proust coloca o tempo na forma da escrita, eu anotava que nem louco, eu usei tudo aquilo no livro e juntei com o Rovelli, e isso dava um textinho. Isso só para dar um exemplo. Esse documentário do que ressuscitava mamutes, era meu marido estava assistindo, Dudu, e me chamou, vem assistir isso que é interessante. E eu achei aquilo bizarro, né? Achei bizarro mesmo, a palavra é essa. Mas quando o documentário terminou, eu fiquei assim muito intrigada e fui para a internet, descobri que tinha não só aqueles cientistas, tinha um monte de cientistas no mundo inteiro trabalhando mais ou menos na mesma linha, né? E fui me aprofundando nessa pesquisa pela internet, muito levada pela ideia, não exatamente de trazer os mamutes para enterrar o veneno lá embaixo, né, os gases venenosos, se bem que trazer o passado de volta também para enterrar coisas que é melhor não saber também é uma boa imagem, mas não foi isso que me pegou. Foi pensar que ir para o passado para tentar trazer uma solução para o presente, é o que a gente faz na terapia, né? Fica remoendo o passado. Uma possibilidade de futuro, né? Uma possibilidade de futuro, e quando você entende coisas, você consegue realmente modificar, né, o presente quando você modifica o presente, você já está modificando o futuro, né? Então, essa coisa da ciência ir para o passado para conseguir trazer, dar vida a soluções do presente, me achei muito interessante. Fiz um fragtempo, eu chamava, eram fragtempos que eram todos sobre o tempo, que o tempo é um tema que eu persigo, e aí eu tinha vários fragtempos, né? E foi a Gabriela Guerre, que lá pelas tantas falou, por que você não tem? E cada fragmento tinha um título. Por exemplo, o calendário cósmico do Sagan, que eu descobri também, coisa conhecida. Para mim foi uma grande descoberta naquela época. Tinha um outro fragmento, tinha muitos fragmentos. Cada um tinha um titulinho, que era o que eu conseguia escrever naquela época da pandemia. E lá pelas tantas, começou a se apresentar essa memória, a memória da narradora, que eu deixei vir. Ela realmente veio assim, sem plano nenhum. E eu deixei vir porque eu me dei conta, conforme eu fui escrevendo, que ali eu estava pondo em cena, eu tinha feito o fragmento de Santo Agostinho, estava pondo em cena a ideia do Santo Agostinho de tempo simultâneo, né? Porque mãe é eternidade. Né? Então, essa figura da mãe foi eternidade e não só essa invenção do passado, essa imaginação do futuro, né? Que eu pude brincar com isso a partir das vidas dela, né? Dessa personagem, me deu mesmo chance de pôr em cena tudo que eu tinha escrito antes nos ensaios e nas fabulações, né? Então, mas tudo muito assim, para mim não tinha conversa entre uma coisa e outra. Foi a Gabi que falou, porque isso aqui é um texto único, tira os intertítulos das coisas, mas, né? E junta. Claro que tem os capítulos que são diferentes, as partes do livro, mas no fim eu voltei para os mamutes, voltei para viajar no tempo e pus a mãe, né? Fui costurando com a mãe, né? Mas foi um livro muito interessante de fazer, porque eu já estava lá, já estava no futuro, já estava terminando o livro, ou que eu nem achava que era um livro, mas terminando aquela escrita, quando apareceu a Mamute Amor, né? Ela emergiu da tundra no meio, claro. Eu estava acompanhando tudo sobre mamutes naquela época, então as redes me avisavam, né? Então eu fiquei sabendo muito rapidamente quando ela já estava no museu, exposta e tal, Lilba, né? E a história era muito encantadora, porque o pastor encontrou, viu um bicho que emergiu da tundra, achou que era sei lá, que bicho que ele achou que era, porque estava tão bem conservado, né? Tinha a carcaça inteirinha, pelos, né? E era um bicho grande, mas só que era um bebê mamute de poucos meses, e que só ficou conservado daquele jeito,
daquele jeito, parece que ela se afogou tentando sair de um lado onde tinha lama, ela acabou se afogando, né, a neném. Provavelmente ela tinha acabado de mamar, estava procurando a mãe, se afogou. E ela só ficou conservada daquele jeito porque ela tinha acabado de mamar. Porque, enfim. É linda essa imagem, né? Não é? E aí, isso, quer dizer, o livro foi muito interessante de viver esse processo, porque ele foi se fazendo a partir das coisas que aconteciam. Tipo, me perdi no México e descobri o Museu do Malbec na semana que estava sendo inaugurado. Né? Então, é interessante mesmo, né? E essa coisa da ligação dessa bebê que aparece com o leite, com a mãe realmente acabou permeando, né? Toda a escrita, e aí juntou, né? Mas foi um processo muito caótico, absolutamente sem plano nenhum. E para mim, também a parte da mãe era um exercício, como eu fiz com Cortázar, isso de fazer planos para o passado, planos para o futuro, pensando um pouco na Rosa Monteiro, naquele livro que eu amo dela, primeiro dela, A Louca da Casa, que é sobre imaginação. Ela começa contando uma história que ela vai mudando ao longo do livro. Sim. Ela é maravilhosa. E aí eu quis brincar um pouco com essa ideia, né? Livros que ensinam a gente Sim. a escrever, né? A pensar a escrita. E no fundo, talvez a pandemia tenha até te ajudado a ser menos cartesiana no caminho, né? Pode ser. Talvez Porque eu estava na pandemia muito intrigada com o tempo, porque penso muito sobre o tempo, mas na pandemia, acho que todo mundo parou para sentir o tempo de uma forma diferente, né? Sim. Aquela coisa parada, você dava pela janela, nada acontecia, e ao mesmo tempo tudo estava acontecendo, né? Tinha muita vida e muita morte acontecendo. E dentro de casa, a gente trancada, quem teve o privilégio de poder ficar em casa trabalhando, era muito estranho, porque a gente tinha a sensação de não fazer nada, mas fazia muita coisa, né? Então, era muito a teoria do Einstein, da relatividade. Você está sentada num trem, lá fora a vida voa, ou você está lá fora voando, disparado, olhando o trem passar. Então, isso para mim era assim, muito concreta a experiência. Então, eu ia escrevendo, lendo sobre isso, escrevendo sobre isso. E os fragmentos. Foi assim. Agora, você falou sobre essa questão de... Se a gente começou, né, a conversa sobre se é possível ensinar a escrever, e sim, acho que né, eu concordo contigo que seja possível por meio da leitura, mas tem uma questão, acho que dos escritores, que é esse olhar, né? Porque essas coisas acontecem, assim, essa mamute que apareceu para você na internet, apareceu para muita gente, né? Mas você parar para olhar aquilo, e isso acho que é muito... típico de quem escreve, né? Isso talvez seja a coisa mais difícil de ensinar. Quer dizer, porque eu acho que a criação exige pesquisa também, né? Eu pesquisei muita coisa para fazer esse livro, que parece que não tem nada, mas eu não entendi, eu não sabia, enfim, não posso dar spoiler para quem não leu, mas especificidades da condição da personagem. Assim, a minha médica, que é uma amiga querida, minha médica de pets me ajudou muito com as semanas de gestação que acontecem em cada semana. Né? Você tem pesquisa, né? E outras coisas que tem aí. No caso dos mamutes, mais ainda, né? E isso eu não sei se vem do olhar do escritor, sim, vem também, mas também vem da jornalista. Né? Ah, sim. Então, tanto que a gente tem excelentes escritores jornalistas. Exatamente. Agora, só completando, a coisa das oficinas, eu acho muito rico também. Não é só a leitura, porque além de você receber esse arsenal de elementos narrativos que vão te ajudar a navegar na escrita, além disso, você tem um ambiente. Um ambiente de literatura, de falar sobre livros, de trocar ideias, de ser lido também. Ler e ser lido. Então, essa troca, eu acho que é o que tem de mais rico em qualquer oficina. Como diz o Joca Terron também, com muita sabedoria, eu acho, ele fala que escrever não é um ato solitário, é um ato solidário. Né? E porque você precisa do olhar do outro, e não sei nem se precisa ser um olhar tão literário, de um bom leitor. Né? Posso dar um exemplo rapidinho? Claro. Eu acabei de escrever um conto, eu não sou uma pessoa que navega bem pelo gênero conto. Para mim é difícil. Mas me pediram um conto, eu tinha uma coisa que eu tinha começado a escrever que eu achei que poderia vir a ser um romance. Depois eu vi que eu não ia segurar a onda de conviver com aquela personagem, irmã dele. Que era assim.
Era muito difícil. E aí aquilo ficou lá. Aí quando a pessoa me pediu o ponto, eu lembrei daquilo que tinha, era interessante que tinha ali, mas não para você ficar muito tempo com a pessoa lá. E voltei naquele conto, naquela escrita, retrabalhei e escrevi o que eu achei que era um conto. E ali ela tinha uma irmã gêmea. E aí eu dei para o Dudu ler, porque era uma irmã que existia, uma gêmea. E ele falou, mas ela precisa existir, né? Porque tinha uma alteridade com essa irmã, e aí, como o conto pedia a premissa dessa coleção, pedia que fosse uma coisa meio fantástica, eu fiquei brincando com essa irmã que pode ser, mas talvez não seja, né? Brincando de, quem sabe um dia eu consigo arranhar a Samantha Schweblin, sabe, assim, que é um gênio, né? Maravilhosa. Então, isso quem me falou foi o Dudu, né? Que nem é um leitor de literatura, ele é um grande leitor de não ficção, de física quântica, de coisas desse tipo, mas de literatura não, mas ele é um bom leitor, então ele me trouxe uma coisa que eu não estava enxergando lá e acho que ficou mais interessante. Como você vence a página em branco, a tela em branco, assim? Qual é a sua... Escrevendo. Sentando e escrevendo, né? Mas se força um pouco? Manter um diário é uma coisa que ajuda muito, e inclusive escrevendo à mão, né? E é uma coisa que eu tenho feito há pouco tempo. Eu sou uma adepta tardia do gênero diários e devo isso ao Felipe Chabel, maravilhoso, né? Agora faz um ano que eu tenho um diário, isso ajuda. Mas o que eu falava para os alunos lá no Vera, e insisto, continuo falando que é verdade, é uma questão de disciplina mesmo, entendeu? Porque muito focada numa fala que eu ouvi do Amos Oz, uma vez uma flip, que eu falo sempre para os alunos dentro da oficina introdutória, para a coisa da disciplina, né? Que a disciplina é fundamental para a gente que escreve. E é difícil, né, gente? Cada vez mais difícil você se disciplinar para uma coisa que, a princípio, você não sabe se aquilo vai te levar para algum lugar, se aquilo vai te remunerar um dia de alguma forma, né? Sempre tem os boletos, a vida, o supermercado, enfim, a vida te chamando para as coisas práticas, né? E aquilo é um momento de recolhimento, um parênteses que você tem que dar mental, e que, de fato, o troco que tem ali é você com você mesmo, né? É um prazer muito solitário nesse momento. Então é difícil você estabelecer essa disciplina, mas eu conto para todos os alunos quando começa a história da Mozós, que ele dizia, eu saio, acordo todo dia, perguntaram como era o processo criativo dele, eu acordo, ele morava na franja do deserto e eu vou andar no deserto. E aí, que eu acho que uma imagem linda, que é andar no deserto, você pode andar no seu quarteirão, né? O meu deserto é academia, por exemplo, né? Onde eu esvazio a cabeça. E depois que eu volto, eu sento no computador e abro a página em branco, a lojinha. Tem dias que enche de cliente querendo comprar coisas, que aparece um monte de gente na loja. Tem dias que não aparece ninguém. Se eu sou um comerciante, eu preciso abrir a lojinha todos os dias. Isso é bárbaro, né? E ele devia ser o tipo que fazia isso mesmo, né? Que é difícil, mas você tem que abrir a lojinha, né? Então, às vezes, você fica lá com a lojinha aberta e não rola nada, e não aparece ninguém, e você... Mas sempre alguma coisinha vem. Que eu imagino, se eu pudesse conversar com a Mozós, eu ia falar, pô, não entrou ninguém, mas você pegou uma flanelinha, começou a limpar a mesa, aproveitou para melhorar o estoque, né? A gente, de alguma forma, você... tá na lojinha e entrou já no processo criativo, mesmo que você não escreva. Às vezes nem acontece na hora. Para mim, que tenho essa coisa mais caótica, né, é muito comum de estar escrevendo aqui, né? Então, e vai, né? A história vai crescendo aqui. E às vezes você fala, não vou dar conta de pôr tudo isso no papel. O processo para os infantis é mais ou menos assim também ou é diferente? Tem um infantil que saiu no meio dos mamutes, né? Também sempre dou esse exemplo, que eu queria escrever. Eu fiquei muito envolvida de escrever sobre o tempo. Tem essa parte do hoje, que é um ensaio, e tem esse calendário eterno que está comigo há 30 anos em casa, mais de 30 anos. E que tudo ali foi muito bom poder escrever aquilo, amarrar, entender esse tempo que quem passa somos nós, não é o tempo, né? Então, adorei escrever aquilo. Aí eu pensei que eu queria escrever
alguma coisa sobre o ainda na pandemia por conta daquela suspensão, né? E pensando semanticamente no ainda, que é um tempo que ainda não posso ir, ou ainda ontem eu fui, né? É uma palavra que te dá muitos caminhos, né? E fui dormir com essa ideia na cabeça e chateada, porque achei que nunca mais ia escrever um infantil, porque eu estava muito envolvida com isso. O último infantil que eu tinha escrito fazia muito tempo, que foi o que ganhou o Jabuti. Demorou para o Daniel Condo fazer as ilustrações e para o livro sair, mas eu tinha escrito há muito tempo. Então, eu achei que eu nunca... Aí eu acordei e escrevi um livro infantil que se chama Ainda, e não tem nada a ver ainda aqui. Então, vai saber, né? O processo criativo é misterioso. E sabe que uma vez eu estava conversando com você estava falando de diário, das anotações, eu estava conversando com a Paula Fábio e ela me falou que ela joga muita coisa fora. Ela todo dia senta na lojinha, ela é super disciplinada, ela senta na lojinha, abre a lojinha e escreve. Só que o que ela faz, se ela achar ruim, ela joga fora. E eu fiquei chocada. Eu queria saber, você é das que joga fora ou você guarda tudo que você já escreveu? Tem coisas que eu jogo fora, mas eu guardo muita coisa. E não acho ruim guardar, não. Porque às vezes você guarda uma coisa que ela em si ali ficou interessante, tem alguma coisa ali, mas ainda não é nada. Mas um dia pode vir a ser, né? Então eu guardo muita coisa. Mas eu entendo a Paula, porque uma vez eu entrevistaram a Liborska, quando ela ganhou o Nobel, você mas a obra da senhora não é tão extensa, né? Se você nunca viu minha lata de lixo. Exato. Né? Quer dizer, tem isso, né? Só dou o melhor, né? Silvana, assim, para o novo escritor, qual dica você daria, assim? Qual é o... Ler muito, ler os clássicos também. Eu acho que é bom, a gente fica muito tomado pelos contemporâneos, porque é um livro atrás do outro que sai, né? E tem muita coisa interessante, então a gente quer ler, mas eu acho que é muito importante, eu acho muito importante você ler um clássico, não ficção e um contemporâneo. De preferência ao mesmo tempo. Eu tenho o livro da Esteira, que eu leio na Esteira. Que é o não ficção, o clássico ou o contemporâneo? Às vezes, não, clássico não. Clássico não. Clássico não dá pra na Esteira. Não, contemporâneo e não ficção já me acompanharam alguns na Esteira. O clássico, certamente em casa. Tem o livro da Cabeceira, que é um livro... poesia, às vezes, né? É um outro tipo de livro que eu leio de noite e durmo logo, então eu não posso ler se é um livro bom, ou eu perco o sono, ou eu durmo logo. Então, poesia é legal, porque você lê um poema, 2, 3, e aquilo te alimenta, né? Os sonhos. Então, é isso, acho que tem que ler todos os gêneros, ler de tudo, ler bastante, escrever, abrir a lojinha, né? Mesmo que não faça sentido alguma coisa, deixar que as informações, inconsciente mesmo que está aqui, te conte alguma coisa, porque é muito lindo o processo da escrita, quando a escrita te mostra um caminho que você não está vendo, né? Então, lá também no curso, quando eu conto a historinha do Amos Oz, historinha não, a fala dele na Flip de 2005, eu também falo para os alunos que estão chegando, mantenha um arquivo, que pode chamar lojinha, por exemplo, né? Mas que você vai escrever de tudo nesse arquivo, né? O que é uma cena que você viu no supermercado, o que você sonhou naquele dia. Vai escrevendo, né? Porque o próprio ato da escrita, de mexer os dedos, isso é quem diz é a Márcia Fortunato, e ela tem razão, ele induz a própria escrita, né? Então, eu lembro até que uma vez, lá atrás, quando eu fiz uma oficina com a Márcia, bem lá atrás, tinha um exercício que era abre um livro e digita, copia, né? Então, abre a lojinha, ponha lá o que você tem para pôr, o melhor de si, ou o pior de si, mas põe, né? Lê bastante, lê de tudo. E sim, acho que frequentar boas oficinas literárias ajuda muito, porque vai te dar, às vezes, vai iluminar coisas que você já até está fazendo e não consegue ver. Vai pôr um farol ali, né? E vai dar troca, vai criar um ambiente literário, né? Acho que raros alunos do Vera saem de lá que não tem uma turma. Acho que esse ambiente é muito alimentador também, né? Para você não ficar na solidão da escrita, que
Não é um bom caminho. Silvana, já que você falou que você lê um livro clássico, um livro de não ficção e um de um contemporâneo, quais livros você está lendo atualmente? Então, contemporâneo, eu estou lendo da Fabiana Sex, o Ilhas Suspensas. Estou no meio, né? Então, estou lendo. Estou relendo Ana Karenina, Olha. né? Está lá na minha mesa. Esse eu releio, que eu li muito menina, então está sendo uma experiência super interessante. Outro que eu já li, mas na verdade eu vira e mexe e volto aos ensaios do Pensar com as Mãos da Marília Garcia, porque eu estou armando um novo curso e estou usando muitas coisas que tem lá, né? Um livro que eu adoro, que tem ensaios incríveis, que a Gabriela Guerra e a Natália Timmerman reuniram, elas foram as curadoras desse livro, que se chama Eu Escreve. E aí, para terminar, o que você anda vendo e anda ouvindo? Assim, uma dica de algo que não seja literário. Não, pois é, eu vi o Valor Sentimental, que eu gostei muito, muito, Lindíssimo. muito. É um filmaço, né, gente? É maravilhoso, espetacular mesmo. E fala sobre tempo. Tem que ver logo, né? E relações familiares, Sim. né? E aqueles atores incríveis, Sim. né? Que faz micro expressão. É um filme econômico, né? Tem pouco diálogo, tá tudo ali, né? Outro ritmo. Eu achei maravilhoso o filme. Mas eu gostei muito do Hamlet, né? Eu chorei porque acho que é um filme que comove mesmo de uma forma muito forte. Aquele menino, um ator maravilhoso, né? E tô muito viciada na trilha sonora do Hamlet, que é eu não vou lembrar o nome do músico, mas eu baixei e ouço direto, porque é linda a trilha sonora, aquela música que é o tema do filme. Mas eu ouço muito Piazzolla sempre. E você, Mário, o que anda lendo, ouvindo e... Eu acabei de terminar a trilogia dos Gêmeos e fiquei impressionadíssima. Até estava falando do seu conto da gêmea, existe, não existe. Tem bem essa pegada no livro. Eu li o primeiro, fiquei um pouco assim desconfortável, mas depois que eu li os três e entendi a lógica ali da trilogia, é maravilhoso, recomendo muito. E ouvindo, bom, eu vivo muito em função das minhas crianças, né? Então eu estou ouvindo a trilha do show do Gilberto Gil, porque eu vou com eles agora no último, do Tempo Rei, e vendo também, na mesma toada, estou revendo muitos filmes da década de 80 e 90 com eles, Forrest Gump, A Pequena Miss Sunshine, filmes que eu amei quando eu era jovem, e o Truman Show, esses filmes assim, e está sendo bem legal. E você, Luiz? Eu tô terminando a minha fase Drauzio Varela, acho, tô relendo Estação Carandiru, que eu li há muito tempo. Drauzio é um grande escritor. Eu por acaso eu comecei a ler vários dele. Eu li Médico Doente, li Carcereiros, falta Prisioneiras também, que ainda não. Mas acho que só faltam esses dois. E aí resolvi reler Estação Carandiru. Comecei também aquele Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Mataloso. Mas ainda estou no comecinho. De assistir, eu estou assistindo... Comecei o documentário das Paquitas na Globoplay. Uau! Eu estou mais contemporânea. Década de 80. Mas zerei também todos os 5 filmes estrangeiros do Oscar. Silvana, a gente queria agradecer muito que você pegou seu tempo para vir aqui conversar com a gente, foi uma delícia, é um privilégio, né, poder conversar com você, muito obrigada. Falar do que a gente mais adora, eu que agradeço, muito obrigado, foi muito gostoso. Obrigado você. E você que nos ouviu, nos assistiu, não esquece de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e divulgar o podcast para outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Quando abri um caderno qualquer, a palavra luto já estava lá. Só ela, em letras maiúsculas, no centro da primeira página. O luto preto aprisionado entre as linhas, e no branco da página viu a força da escrita murchar, até morrer na página seguinte, com a mesma palavra repetida e repetida, pontilhando linhas, sem nexo, antes e agora, a mesma pergunta. Como escrever sobre o que não compreendia? A morte de Cristiano, ela não conseguia compreender.